Oi mãe, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sono, esse assunto aí tão importante, tão polêmico. Eu vou contar para vocês um pouquinho da importância dele, né? O sono noturno e as sonecas, a expectativa vezes realidade e a minha experiência. Vou começar o vídeo pedindo aí para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, tá bom? Colocar nos comentários o que vocês estão achando, me dando feedback. Isso é sempre muito importante. A participação de vocês, a troca de ideias, é bem legal. O sonho de qualquer mãe é que o filho durma, né? Durma bem. Só que não existe linearidade no sono. Não existe no sono, não existe no humor, não existe no apetite. E isso é de qualquer ser humano, não é só criança não. Nós adultos também. Nós não comemos todos os dias a mesma quantidade, né? Não temos o mesmo apetite todos os dias, não temos o mesmo humor todos os dias. E o sono também não é diferente. A gente não tem o mesmo sono todas as noites. Então, com a criança é basicamente a mesma coisa. Só que a gente tende a sonhar, né? Sonhar literalmente de que com a criança vai ser diferente. E aí é que a gente se frustra. É com o tempo que o nosso relógio biológico ele vai se adaptando, né? E à noite a gente, por exemplo, a gente desperta um pouquinho quando a gente se vira, a gente muda de posição, ou a gente tá com frio, ou se a gente tá com calor, ou se a gente sente fome, se a gente sente sede, a gente desperta, né? A gente acorda. Só que para nós, adultos, é bem mais fácil a gente voltar a dormir, porque a gente já está condicionado a isso. Nosso corpo humano e o nosso cérebro já estão condicionados, a gente já passa anos fazendo a mesma coisa, então a gente condiciona. Já a criança não. A criança, ela é tudo muito novo, né? Ela está aprendendo cada coisa em um dia, né? E então para ela é mais complicado, para ela é mais difícil. Para ela demanda atenção, para ela demanda segurança, para ela demanda contato. Por isso que as crianças despertam tanto e são mais difíceis de voltar a dormir. Precisam da gente, né, muitas vezes, para retomar o sono. Por isso que ninar é considerado bom, né? É um vício positivo, porque ajuda a conectar as estruturas cerebrais do bebê. O balanço ajuda a fazer essa conexão. Por isso que funciona tanto o carro, o tapinha no bumbum, o ninar, né, mesmo, o balançar, a rede. Por isso que os bebês gostam muito desses embalos, porque ajuda nessa conexão. O melhor que a gente tem a fazer é normalizar a questão da alteração do sono. Principalmente no primeiro ano. No primeiro ano acontece muitas, milhares de mudanças no cérebro da criança, né, no corpo humano, e isso altera comportamento, altera um monte de coisa. O crescimento, faz parte. Então a gente precisa normalizar essa questão do sono das crianças não serem linear, não serem como nós gostaríamos que fosse. Eu acho que isso faz com que seja um pouco mais tranquilo, né, da gente lidar. Com o passar do tempo você percebe que é super natural o seu filho acordar, o seu filho despertar, o seu filho demandar sua atenção, seu filho precisar de segurança, precisar de afeto, precisar de atenção. É normal, é super normal. Na verdade, a questão de dormir sozinho, né, é cultural, né, não é biológico. A rotina de sono com o Rafa, eu sempre mantive um ritualzinho de sono com ele. Quando começa a noite, eu evito as luzes artificiais, né? Então eu deixo a noite entrar dentro de casa, eu diminuo o máximo de luzes possível. Uma musiquinha tranquila, inclusive é a música que eu uso para escutar com o Rafa. A gente até está colocando no canal a música para ficar disponível para vocês, porque ela é escura e ela não tem propaganda. Isso ajuda bastante, né? A gente que é mãe, que precisa desses tipos de música, a gente sabe como é que é. Então eu vou colocar aí disponível para vocês. Espero que vocês gostem. Que mais? Banho, né? Um banhozinho tranquilo. Então assim, eu sempre mantive mais ou menos uma sequência das coisas.
que é uma rotina, né? Que eu já falei sobre rotina. Tem um videozinho, vou deixar o card aqui para vocês, um linkzinho aqui na descrição, que eu acho interessante também assistir. Basicamente é isso, né? Pro sono noturno. Ler uma historinha, fazer oração, enfim, fazer um ritual, né? Que seja assim normalmente todos os dias. A criança já vai a previsibilidade que eu falo no vídeo da rotina já vai ajudando a criança nesse aspecto. Aproveita, pessoal, e deixa aí nos comentários os seus relatos verdadeiros, né? Para as mamães, para as próximas mamães aí, poderem ler, poderem se sentir um pouco mais tranquilas, sabendo que não são só elas que passam por situações como nós passamos e sabemos, né? Que passamos e que é completamente normal. Nas sonecas, um padrão que eu tenho, né? Agora o Rafa já está começando a parar de dormir. O Rafa está com 3 anos e meio, ele até tirou soneca há bastante tempo, tem crianças que param com 2 anos. O Rafa agora está começando a deixar de dormir à tarde. E uma coisa que eu fazia era não deixar passar das 16 horas, porque eu acho que influencia muito no sono da noite, interfere demais. E como eu não queria ter interferência, né, eu prefiro controlar o sono durante o dia, para que ele durma melhor e a gente também durante a noite. Até 1 ano e meio, mais ou menos, a criança faz 2 sonecas, né, de 3 horas, o total. Então, às vezes, o Rafa fazia uma soneca de 2 e a outra de 1. Às vezes, fazia uma de 1 hora e meia e a outra de 1 hora e meia. Isso daí depende muito do dia que você está tendo e aí você vai adequando. Depois dessa idade, eles começam a tirar uma soneca só. E normalmente de 1 hora e meia, por aí, 1 hora e meia a 2 horas. Vai depender também da sua rotina e você vai percebendo com relação a isso como é que fica. Às vezes é melhor diminuir um pouquinho. Agora, por exemplo, se o Rafa tira uma sonequinha durante o dia, provavelmente, porque ele está começando a passar por essa transição, né? A mudar, de deixar de tirar soneca diariamente, então eu acredito que vai começar a ficar 40 minutinhos e é normal, tá tudo certo. Hoje, por exemplo, o Rafa dorme às 19, 19h30 e acorda por volta de 6h30, 7 horas, né? Lógico, acontece alguns dias de ser um pouquinho mais tarde, acontece dias de ser um pouquinho mais cedo, mas isso é natural. É engraçado que a gente escuta muito, né? Por exemplo, quando a criança está brincando, né? Aproveitando, enfim, se esbaldando. Ih, vai dormir, que é uma beleza, né? Se cansou demais, enfim. Ou se dorme até um pouco mais tarde. E não aproveita, porque amanhã vai até um pouquinho mais tarde também. No caso do Rafa, não. Ele não funciona assim. O Rafa, se ele se agita demais, se o dia dele é muito agitado, a noite fica agitada também, muita informação, né? E no caso dele dormir mais tarde não ajuda não, ele acorda normalmente no mesmo horário. Então isso é de criança para criança, é muito relativo. E aí você vai lendo melhor o seu filho, né? E adequando melhor a rotina para ele. Há uma dica interessante para quem quer regular o sono da criança. O que acontece? Quando a gente quer mudar algum horário, a gente logo pensa, vou colocar ele para dormir um pouquinho mais cedo hoje, ou vou colocar um pouquinho ele para dormir um pouco mais tarde, para ajustar. Mas onde a gente regula é no acordar, tá? É no horário da manhã. Então, se você quiser mudar o sono da criança, se você quiser mudar o horário da criança da noite, você começa a acordar ela um pouquinho mais cedo de manhã. Então, assim, por exemplo, se ela acorda 8 horas, começa a acordar ela às 7h50. Aí depois no dia seguinte 7h40, 7h30 e assim por diante. Até você chegar mais ou menos no padrão que você quer e para ela mudar o horário da noite, tá? Não acontece, não existe milagre que você vai mudar o horário da criança da noite e ela vai acordar no mesmo horário. Isso daí é mito, não existe. Outra dica aí para as crianças dormirem melhor também é a cama compartilhada. Eu faço a cama compartilhada e indico a cama compartilhada, só RN que não, né, gente? Recém-nascido é muito perigoso de causar morte súbita, então a gente tem que colocar aquele bercinho acoplado, né, ou o berço do lado, enfim, até 1 ano pelo menos, mais ou menos. E a cama compartilhada, eu sou super a favor, tem gente que não e tá tudo bem,
A gente aqui não quer que ninguém seja igual a ninguém, né? A gente aqui só dá as dicas para que as pessoas tirem o melhor para a rotina delas. Então eu acho que ajuda bastante. Que nem eu disse um pouquinho antes, dormir sozinho é cultural, não é biológico. A criança ela precisa do contato, ela precisa sentir a segurança. E é no contato que ela sente, ela fica mais calma, a gente transmite segurança, é no contato. Então eu sou a favor da cama compartilhada e eu apoio e aconselho, enfim, sugiro aí a cama compartilhada. Deixando claro, aproveitando para deixar claro, que eu não tenho nenhuma formação na área da saúde, tá? Eu estou aqui deixando só as minhas experiências, a minha opinião com relação a tudo que a gente vive na maternidade, que é um mundo muito peculiar, né? E poucas pessoas falam abertamente sobre as dificuldades da maternidade. Então eu espero que o canal ajude pessoas a se abrirem mais, a conversarem mais, a colocar aqui nos comentários para as outras mamães ver que não são só elas que passam por essa situação, que nós não estamos sozinhas, nós somos rede de apoio de outras, né, de tantas outras aí, e é para isso que o canal serve, é com esse intuito que a gente fez o canal, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva, fiquem com Deus, um beijo e obrigada!